Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento. E hoje, no destaque, a entrevista com o pesquisador Laurent Dardenne, pesquisador do LNCC, 27 de junho de 2017. Eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa Ciência e Movimento. Fique com a gente volta já. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento. E hoje, no destaque, a entrevista com o pesquisador Laurent Dardenne, pesquisador do Laboratório Nacional de Computação Científica. Laurent, obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço o convite. Você que é físico pela UNB, mestre também em física pela UNB, correto? E doutor pela UFRJ. Em biofísica. Em biofísica. Esteve aqui recentemente num programa que nós fizemos e a gente aproveitou para fazer uma pauta específica sobre a sua pesquisa. Mas antes de eu falar sobre modelagem molecular de sistemas biológicos, que é a sua área de atuação aqui no Laboratório Nacional de Computação Científica, queria que você contasse um pouco sobre a sua história. Como é que é a sua história de vida? Como é que você veio parar aqui no Brasil? Como é que você se formou? Como é que se tornou cientista? Tá bom. É uma história bastante interessante, né? Eu sou francês, nasci na França em 68, filho de pais franceses, né? O meu pai é um geólogo, minha mãe é uma bióloga. E na época, na França, você tem o que se chama de programa de cooperação técnica. Então, em vez de meu pai fazer o serviço militar, sei lá, no exército, lá na França, ele pôde terminar o seu mestrado. E terminando o seu mestrado, a França deu duas opções para ele. Ou você vai para o Canadá ou para o Brasil, em cooperação técnica, poder atuar na sua área, nessa cooperação técnica Brasil-França. Aí meu pai olhou, Canadá muito frio, Brasil futebol, calor, vamos para o Brasil. Só que ele foi aterrissar em Brasília em 68, né? Era terra vermelha lá em Brasília, e a época da ditadura militar. Só que ele chegou, era geólogo, ele tinha todo aquele planalto central para fazer os trabalhos de geologia dele, ele adorou, então ele atuou como geólogo no Departamento de Geologia da UNB, e minha mãe foi contratada como bióloga no Departamento de Biologia da UNB. E eles adoraram tanto para isso, gostaram tanto que eles acabaram ficando, né? Nunca pensaram em voltar para a França, e eu fui ficando, né? E o engraçado é que também enfrentaram toda essa questão da ditadura, porque eles chegaram, não sabiam de nada, e de repente a UNB foi invadida, e os outros professores precisamos sair, então saíram escondidos debaixo do carro para poder evitar que fossem presos junto com a invasão do exército na UNB. E aí você se tornou, mais adiante, cientista. Como é que a experiência do teu pai e tua mãe te marcaram na sua carreira? Eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada, né? Porque eu acho que é muito importante você descobrir na sua vida a sua vocação. E desde logo eu falei, é isso que eu quero. Porque eu, quando estava no primeiro grau, eu ia estudar no laboratório da minha mãe. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, lá na UNB. Então, eu precisava fazer um trabalho, por exemplo, sistema digestivo. Eu usava os slides da universidade da minha mãe para apresentar lá no primeiro grau. Então, eu tinha um ambiente, digamos assim, que me incentivava a ser um pesquisador. Então, desde cedo eu tive claro, é isso que eu quero fazer, eu quero ser pesquisador, quero vir trabalhar numa universidade, num centro de pesquisa. O que eu não sabia era o que eu queria fazer, né? Então, quando chegou na época do vestibular, eu tinha várias opções. Eu gostava da área de exatas, então eu acabei fazendo para a computação, que estava na moda. Era o vestibular mais concorrido. Eu falei, dali, se eu entrar, eu consigo, que a UNB permitia dupla opção, lá dentro, se tivesse vagas, você poder fazer, por exemplo, uma outra graduação em física. Então, eu acabei entrando na computação. Isso foi quando, mais ou menos? Isso foi lá por volta de 86, 88. Uhum. E aí, eu descobri a física. E eu falei, poxa, isso aqui é muito legal. Então, eu vou fazer física e computação. E eu adorei a física, que era uma coisa muito menos concorrida, para você ver como é tudo não linear. Você vai do mais concorrido, que está mais na moda, mas, na realidade, o que você gosta mesmo de fazer, lá eu consegui descobrir que eu gostava mesmo era da física. E aí eu me formei em física e faltava um pouco para me formar na computação. E aí eu optei, em vez de gastar mais um ano para me formar em computação, não, eu vou direto para o mestrado. E aí eu fiz um mestrado em cálculo de estrutura eletrônica em pequenas moléculas, no mestrado na pós-graduação da UNB. Em física? Em física mesmo. E aí, só que quando eu terminei o meu mestrado, eu falei, puxa vida, eu não quero mais tratar só com moléculas de água, CO2, CO, moléculas muito pequenas, eu queria fazer coisas maiores. Aí então, eu fui para um congresso e vi
o meu futuro orientador de doutorado dando uma palestra, fazendo simulações com proteínas enormes, biológicas. Eu falei, quando eu olhei aquela palestra, eu falei, é isso mesmo que eu quero fazer. E aí eu acabei redirecionando a minha formação e fui fazer meu doutorado no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, na UFRJ, com o professor Paulo Bicho. E aproveitando aí que entrou uma coisa que eu acho muito importante, é a formação. Eu tinha uma formação em computação, tinha uma formação em física, né? Isso te ajudou. E, pô, isso foi fundamental para que eu pudesse atacar essa área de modelagem molecular de sistemas biológicos, que é multidisciplinar. Então lá eu aprendi a biologia, aprendi um pouco de química e acabei tendo, digamos assim, na minha formação, todos os elementos importantes para atuar bem nessa área, que é uma área muito multidisciplinar. E aí, como é que você chega aqui ao LNCC? Como é que você para aqui em Petrópolis? Quando eu terminei meu doutorado, eu defini meu doutorado em 2000. Você virou brasileiro. Eu me naturalizei brasileiro, né? Eu me naturalizei brasileiro por uma questão burocrática, porque eu me considerava brasileiro, nunca me considerei francês, né? Eu sempre considerei, eu tenho sotaque quando eu falo francês, eu não tenho sotaque quando eu falo o brasileiro. E aí, na época, quando eu defendi meu doutorado, o LNCC tinha se mudado para Petrópolis, né, e criado uma pós multidisciplinar. E eles precisavam de alguém com um perfil que soubesse biologia, física, matemática, computação, esse perfil multidisciplinar. E aí perguntaram, eles tinham uma boa relação com o meu orientador, o professor Paulo Bicho, e eles perguntaram se tinha algum aluno dele que tinha esse perfil. Eu falei, eu tenho exatamente o que vocês querem, tem o Lohan. Então eu subi em 2001 com uma bolsa. Em 2002, eles abriram foi aberto um concurso e eu passei. E aí eu pude criar meu próprio grupo de pesquisa em modelagem molecular no LNCC. Como é que é fazer pesquisa no interior do estado do Rio de Janeiro? Quais são as dificuldades? Quer dizer, aqui a gente tem um excelente laboratório que é o Laboratório Nacional de Computação Científica, mas, de qualquer maneira, quais são os entraves, de certa maneira, a fazer pesquisa aqui no interior do Estado? Olha, particularmente, no LNCC, eu sempre disse, é um paraíso. Porque você só tem uma pós-graduação, você não tem que dar aula em graduação, meu tempo livre para fazer pesquisa é maior, você tem uma boa estrutura, o Laboratório Nacional de Computação Científica dá uma excelente estrutura para os pesquisadores, você tem um ambiente, para mim, ter um ambiente, eu tinha engenheiros para conversar, tinha pessoal da computação, então eu criei colaborações importantes para potencializar a minha pesquisa. E você vinha com alunos que também queriam essa visão multidisciplinar de uma pós-graduação que hoje é nível 6 na CAPES. São até 7, né? Hoje ela é nível 6, eu estou um nível altíssimo, e com alunos muito, muito bons, e ela é muito reconhecida pela sua qualidade. Então, o que eu posso dizer, e hoje nós temos até um supercomputador do lado, à disposição, então o que eu posso dizer? Não tem entrave nenhum. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Hoje, trabalhar no NCC, eu digo, posso garantir que é um dos melhores lugares do Brasil para você trabalhar e fazer pesquisa. Agora, o que é efetivamente a modelagem molecular de sistemas biológicos? O que é isso efetivamente? Bem, você pode fazer muitas coisas com a modelagem molecular de sistemas biológicos. No meu grupo, a gente se especializou em duas partes. O que a gente chama de predição de estruturas de proteínas e a outra que é o desenho racional de fármacos. Uma característica muito importante do meu grupo é que a gente não é usuário de programas, a gente cria os programas para fazer essas pesquisas. Então, já que a gente está no Laboratório Nacional de Computação, então a gente cria métodos, a gente cria algoritmos, a gente cria programas, a gente cria web servers, e a gente tenta disponibilizar tudo isso para a comunidade científica acadêmica, né? Então, por exemplo, na predição de estrutura de proteínas, o que é uma proteína? As proteínas são uma macromolécula biológica formada pelos 20 aminoácidos, e a sua função ela tem funções extremamente importantes em todos os processos que ocorrem no nosso corpo, desde respiração, a parte muscular, sistema imunológico, a parte neuronal. Então, e toda essa função está associada à estrutura tridimensional que ela adquire. Só que obter essa estrutura tridimensional, às vezes, envolve experimentos que são caros, demorados, e às vezes não dá. Então, a alternativa, ou às vezes você tem tantos dados que o experimento não acompanha. Por exemplo, você tem milhares de estruturas tridimensionais nos bancos de dados e você tem milhões, bilhões de sequências de proteínas. Então, qual é a solução? Usar o computador para prever essas estruturas de proteínas. Então, nosso grupo desenvolve métodos para prever estruturas de proteínas
para depois poderem ser utilizadas. Nessa parte da pesquisa, ela tem aplicações tanto em biotecnologia, você pode criar novas, fazer o que a gente chama de engenharia de proteínas, para você aplicar elas para resolver problemas, por exemplo, na parte industrial, enzimas que funcionam a altas temperaturas, a pressões altíssimas. Você pode também estudar doenças que estão associadas, tipo o mal da vaca louca, o próprio Alzheimer, que estão associadas a proteínas que se enovelam erradamente e as famosas placas amiloides. Então, você tem desses processos para você até tentar bolar uma cura. Então, tem uma parte tanto biotecnológica como uma parte na saúde, uma parte importante de doenças neurodegenerativas. Na parte de desenho racional de fármacos, a gente bola também programas, aí é o que a gente tenta fazer. Basicamente, a gente atua numa parte chamada desenho racional de fármacos baseado em estrutura, onde a gente precisa das estruturas de um receptor molecular, que também pode ser uma proteína, que, por exemplo, se a gente quiser tratar a doença de Chagas, do parasita, né? Atacar um parasita. Então, a gente tem de achar um alvo, que seria uma enzima importante para o parasita, e o meu objetivo é criar uma pequena molécula, que a gente chama de ligante, né? Que vai entrar no sítio ativo dessa enzima e bloqueá-la. Então, se eu consigo bloquear uma enzima que é muito importante para um parasita, a tendência é que ele morra. Só que isso é um pouquinho mais complicado, porque nós temos enzimas no nosso corpo que são muito parecidas. Então, eu tenho de bloquear dele e não bloquear a ser humano. Então, todo o meu trabalho é desenvolver programas que tenham, dado um conjunto de alvos moleculares, ver se um determinado ligante, como é que ele entra, a geometria de interação com o sítio ativo onde ocorre a ação dessa proteína, e prever quão forte é essa interação. Então, meu programa basicamente faz isso. Ele prevê a geometria e essa afinidade, e o intuito aí você pode fazer várias coisas. Por exemplo, a gente tem várias pesquisas, por exemplo, com a Fiocruz, onde eles têm os alvos, e eles querem saber, Lohan, qual me proponha um ligante para a gente começar a trabalhar para inibir esses alvos. Então, eu faço o que chama de triagem virtual em larga escala, onde eu procuro fazer uma modelagem, a triagem em bancos de ligantes, contando milhares ou milhões de moléculas, e dali eu tento dizer, essas 10, por exemplo, são as melhores moléculas, invista nelas para você tentar ver se você consegue um candidato a fármaco. A outra coisa seria, o que a gente também faz, vem um grupo e fala o seguinte, olha, tem uma excelente molécula, ela inibe esse alvo aqui. Só que eu não tenho a mínima ideia como é que ela faz isso, eu gostaria de melhorar essa molécula. Então, o que a gente faz? A gente pega o alvo, pega a molécula, prevê o modo de ligação e diga, olha, se você fizer isso, essas modificações, ela pode se tornar ainda melhor. Bom, Lohan, vamos fazer um breve intervalo e já voltamos já com o Lohan Dardenne, pesquisador do LNCC, na área de modelagem molecular de sistemas biológicos. Até já, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento, entrevistando o pesquisador Lohan Dardenne, que trabalha na modelagem molecular de sistemas biológicos. A gente está falando aqui exatamente sobre como é que a gente produz, modela proteínas e fármacos. Especificamente, então, o seu grupo de pesquisa ele vai trabalhar assim, na otimização dessa produção de proteínas e fármacos. E agora, recentemente, no próximo dia 18 a 22 de julho de 2017, no encontro da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, o seu grupo de pesquisa vai lançar o Doctor. É a versão 2.0. Versão 2.0. Exatamente. Que plataforma é essa? Então, como eu disse, a gente desenvolve na parte de desenho racional de fármaco, desenvolve nossos próprios programas para prever a geometria quanto à afinidade dos ligantes. Então, o portal Doctor é o servidor web que permite que a gente disponibilize isso para toda a comunidade acadêmica brasileira e internacional de graça. Então, em 2013, também na SBPC, em Recife, a gente lançou a primeira versão. E nessa primeira versão, ela só permite que você pegue um ligante contra um alvo. Então, se você quiser fazer 10 ligantes, você tem que entrar 10 vezes no portal e fazer milhares, então seria impossível. Então, agora, com a instalação do supercomputador Santos Dumont no LNCC, a gente viu que a gente podia disponibilizar um pouco mais. Então, a gente fez a versão 2.0, que, entre outras coisas, ela tem uma predição da afinidade receptor-ligante mais sofisticada, que a gente desenvolveu no nosso grupo ano passado, numa tese de doutorado da Isabelle Guedes. E
ele vai também, essa versão 2.0, vai permitir que o usuário possa fazer uma triagem virtual em larga escala com centenas ou até milhares de ligantes. E para viabilizar isso, o usuário vai estar fazendo o cálculo no supercomputador Santos Dumont. Então é isso que a gente vai apresentar, e também uma interface web muito mais amigável, mais moderna e tudo isso. Então, na realidade, o portal web Doctor 2.0 é mais um caminho para a gente sofisticar o nosso programa e disponibilizar para a comunidade. No final, no ano que vem, a gente pretende lançar uma verdadeira plataforma onde já estejam conjuntos de bancos de alvos, conjuntos de ligantes pré-preparados, mas aí para um grupo de pesquisas mais especializados, porque toda vez que você roda no Santos Dumont, você tem um custo de energia. Então, mas também gratuito, mas teria de passar por um certo crivo para fazer, por exemplo, triagem virtual de milhões de moléculas contra vários alvos, com metodologias bem mais sofisticadas. Tem uma frase do Newton que ele fala que a gente senta sobre o ombro de gigantes, mostrando assim que a gente só consegue ser mais alto se tem alguém mais alto antes da gente. E na ciência a gente só consegue fazer ciência melhor, de melhor qualidade, se os nossos antecessores tinham também qualidade, e isso forma uma cadeia de gerações que vai construindo e fazendo aquela massa crítica de cientistas dentro de uma nação, de um país, de uma região. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão dessa vocação de fazer cientista e do prêmio agora que... Sim. Inclusive, na SBPC a gente vai lançar o Doctor 2.0, mas também a gente vai receber o prêmio, que é o Prêmio Nacional de Iniciação Científica na área de Ciência da Vida, que foi ganho pela minha aluna Ana Luísa Martins Cal. Foi um orgulho muito grande para a gente. Que já está convidada a vir um programa. Vou falar, acho que ela vai aceitar. A história dela é bastante interessante, porque a Ana Martins é aqui de Petrópolis, e quando ela chegou no meu grupo, a gente não tinha como oferecer nenhuma bolsa. E ela também não tinha muito dinheiro até para pegar o ônibus, então eu ofereci uma ajuda só para ela pegar o ônibus, viu? Então ela passou um tempo trabalhando de graça no grupo, fazendo uma espécie de estágio informal. Ela foi bem, e aí a gente conseguiu uma bolsa de estágio. Ela continuou indo bem, a gente deu uma bolsa de iniciação científica. Ela foi muito bem nessa bolsa de iniciação científica, a gente conseguiu até, junto em uma colaboração com o professor Marco Seste, lá do Instituto de Química do Rio Grande do Sul, que tinha umas moléculas muito poderosas contra uma enzima importante para o tratamento do mal de Alzheimer. Só que ele não tinha a mínima ideia como essas ligantes interagiam com o alvo molecular, e ele pediu nossa ajuda. E a Ana Luísa ajudou, fez esse trabalho, descobriu como elas interagiam, mostrou caminhos para melhorar, e ele resolveu dividir a patente com a gente do NCC. E a Ana Luísa, eu e a Isabela Guedes, que é a orientadora desse trabalho, fomos coautores dessa patente. E o NCC tem 20% e o Rio Grande do Sul tem 80%. E o mais interessante é que ela, ganhando esse prêmio, ela passou em primeiro lugar no mestrado aqui do NCC, e nesse prêmio ela ganha uma bolsa de doutorado. Então até o doutorado dela está garantida com bolsa. É uma história de sucesso. Mas se você começar lá atrás, indo para o laboratório, não ganhando nada, só a busca de uma boa oportunidade de formação. E eu acho que isso é um conselho que eu dou, se você tem vocação, isso é importante, ter vocação para a questão, você procure grupos bons, locais bons, você possa ter uma formação, mesmo que no início você não esteja ganhando nada. Não, pense como um grande investimento. A melhor coisa que você pode fazer é ter uma excelente formação e ter o convívio com grupos fortes. Mesmo que você não esteja ganhando nada, você está ganhando muito, né? Isso pode se multiplicar de uma maneira, esse investimento pode se multiplicar de 10, 100 vezes no futuro. Isso é só um exemplo do que o LNCC pode fazer numa região como Petrópolis. Sim. No seu grupo de pesquisa, como é que é a interdisciplinariedade? Como é que isso funciona lá? Nós somos 3 professores do meu grupo de pesquisa, né? Então eu sou físico, eu tenho um biólogo e tenho um engenheiro, especialista em meteorísticas também, que trabalha com a gente, e agora também tenho um quarto, que é especialista em aprendizagem de máquina. Então, um é engenheiro, outro é da computação, outro é biólogo, outro é físico. Então, e os alunos são todos tem aluno da farmácia, tem aluno da computação, tem aluno da engenharia, tem aluno da biologia. Então, e cada um dando e ajudando, até agora temos químicos também, e cada um dando a sua contribuição
ajudando o companheiro. O biólogo não sabe muito de física ensina, o biólogo ensina biologia para o físico, mas adquirindo esse conhecimento multidisciplinar. Professor Lohan, obrigado pela sua entrevista. É muito importante a gente ter esse padrão de pesquisa aqui na cidade e justamente auxiliando vários jovens aí a seguir carreira e formando novas gerações de pesquisadores. Muito obrigado, parabéns, e a sua aluna já está convidada para... Tá ótimo, obrigado, eu que agradeço o convite. Obrigado, estamos encerrando o programa Ciência e Movimento. Você sabe, o programa é ao vivo toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise aos sábados às 22h30. Um forte abraço, até a próxima. Tchau. Programa Ciência e Movimento com o pesquisador Lohan Dardet. Bom, Lohan, a gente encerrou o programa falando sobre os prêmios, e o prêmio, na verdade falando sobre o prêmio da sua aluna Ana Luísa, correto? O Prêmio Nacional de Iniciação Científica, e também dessa questão das gerações de pesquisadores que formam outras gerações. Isso é importante para um país, para uma nação. Só que nesse meio do caminho a gente tem um corte de verbas. Como é que se impacta essa formação de massa crítica? Bem, o último corte de verbo de 44% do orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação, ele coloca o orçamento do Ministério nos mesmos valores, sem correção, mesmos valores não, né, 50% do que nós tínhamos há 11 anos atrás. Uma ciência muitas vezes menor do que nós temos hoje. Esse corte, ele inviabiliza, tem vários pesquisadores, o presidente da Sociedade para o Progresso da Ciência, da Academia Brasileira de Ciências, eles dizem o seguinte: isso é uma verdadeira bomba atômica para a ciência brasileira. Hoje diz que é uma verdadeira bomba atômica do futuro do Brasil. Por quê? Por exemplo, no NCC hoje em dia nós temos todos os terceirizados em aviso prévio até o final do mês, ou seja, por causa desses cortes. Se a gente não conseguir se não houver uma reversão desse quadro, conseguir outros tipos de financiamento, significa, por exemplo, o meu portal que eu vou lançar na CVC é mantido por uma parte dessa equipe de terceirizados. Significa que se um dia ele tiver um problema e ele cair, eu não tenho ninguém para colocar ele de volta. Então o meu trabalho vai estar inviabilizado. Em outubro, a perspectiva é que a própria Santos Dumont pare, por causa desse corte de verbos. E aí você tem um supercomputador que está em mais de 100 projetos rodando, projetos importantes, por exemplo, a questão do tratamento da Zika, a questão de nanobiotecnologia, previsão de tempo, uma das mais variadas áreas da ciência brasileira e dos mais variados grupos de várias regiões brasileiras. Simplesmente vão parar. E isso vai ser um desastre. Em outras áreas, por exemplo, no Rio de Janeiro, que eu acho que é mais desastroso ainda, porque o Rio de Janeiro está numa situação econômica alimentar. A FAPERJ não está repassando os dinheiros dos projetos. Então, muitos grupos, a UERJ está numa situação horrorosa, crítica, e muitos grupos fortíssimos do Rio de Janeiro, por exemplo, que dependem muito de insumos para manter a parte experimental, eles não têm mais dinheiro para comprar nada. Então, imagine que você está lá com 5 alunos de doutorado que precisam de insumos e você não tem mais dinheiro. O que você faz? Bem, o que eles estão fazendo? Os alunos do doutorado estão saindo do laboratório e estão para o exterior para terminar suas pesquisas. Vai gerar conhecimento lá fora. Então, o que acontece? Esses pesquisadores, os que ainda têm um dinheiro de fora, estão se mantendo. Mas se a situação se perdurar mais, o que eles vão fazer? Quando o cara, eu tenho um amigo meu que é químico, ele falou: eu tenho excelentes ideias que eu quero implementar ainda enquanto eu viver. Se eu não tiver dinheiro aqui, os problemas não serão só os alunos do doutorado, serão os próprios pesquisadores que vão ir para outros lugares, no exterior. É como se o Brasil tivesse investido um monte de dinheiro e ele estava na curva ascendente muito boa, ou seja, e de repente, olha, não tem mais dinheiro, assim, quando a coisa ia, digamos assim, estava evoluindo bem, a gente vai parar com isso aqui, e aí o que acontece? Todo esse conhecimento que foi gerado aqui vai ser transferido de graça
para fora. Todo o dinheiro que foi gasto desde o início aqui, da formação desse aluno na graduação, na pós-graduação, todo o benefício vai ser. Dele, iniciação científica. O investimento que ele fez não, foi desde a sua graduação, porque foi no UNB. Mestrado, doutorado, bolsa de pesquisador, mais dinheiro de projeto, você é pelo ralo e você está transferindo isso de graça para fora. O que mais você quer, a competição hoje disso dá mais pela você conseguir os cérebros, né? Agora, assim, olhando Petrópolis e a LCC, como é que o LCC pode se reinventar em termos de financiamento dentro dessa crise na cidade de Petrópolis? Como é que a sociedade metropolitana ou arredores pode participar de um apoio mais efetivo do LCC? Aí eu não sei, a prefeitura teria de ver qual é o poder, também não sei qual a situação econômica da prefeitura de Petrópolis, mas ela poderia, sei lá, ajudar na questão da energia elétrica, supercomputador e tudo isso, mas eu acho que talvez uma das saídas no futuro seja uma participação mais efetiva do empresariado local ou nacional no financiamento das pesquisas. Mas aí envolve outra questão, quanto que esse empresariado, a pesquisa é risco, ou seja, você investe aqui, você não tem certeza nenhuma. Em algumas sociedades tipo a americana, o risco é considerado mais natural, porque é a única maneira também de você ganhar mais dinheiro, porque as taxas de juros são lá embaixo aqui, se você com as taxas de juros que você tem aqui, você não vai investir em risco, porque você ganha muito dinheiro investindo no Tesouro Direto e tudo isso. Então, teve uma mudança de mentalidade do nosso empresariado e do próprio ver isso, de que realmente fazer ciência é uma questão importante, é um investimento, envolve o risco, mas é aquilo. E talvez você tem que mudar a política econômica nesse sentido de que você aplicar sem risco nenhum no mercado financeiro, você não precisa de mais nada. Então precisa mudar a mentalidade. Bom, estamos aqui conversando com o professor Lohan Dardenne. Obrigado pelo seu entrevista de bastidores, né? Vamos torcer aí para que tudo se resolva, né? Até a próxima, um forte abraço, tchau.